Rede Marco YouTube. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal e hoje a gente vai estrear um programa novo chamado Baú Expresso. Qual é a diferença entre o Baú Expresso, o Papo de Novela e as catacumbas das novelas? Se tudo fala de novela. Bom, vamos lá. O Papo de Novela é um papo mais longo, que geralmente eu recebo um convidado, a gente bate aquele papo, que às vezes dura até mais de uma hora, sobre uma obra em específico, ou quando eu faço um papo de novela especial, quando eu estou falando das novelas do SBT, da Manchete, aí eu me alongo mais no vídeo, beleza? As catacumbas das novelas são novelas antigas, novelas em preto e branco e que tiveram uma importância que repercutem até hoje. Então eu trago novelas pinceladas ali do passado, que a maioria não lembra, a gente debate essa novela, mas traz a importância dela para os dias atuais. Já o Baú Expresso é um papo mais rápido, mais objetivo, sobre as novelas, sobre séries, enfim, vamos ver se vocês vão gostar, que eu tô elaborando esse programa aqui com muito carinho para trazer novelas diversificadas, dos anos 80, 90 até as atuais, mas trazer algo mais rápido, mais dinâmico para vocês que estão aí, querem conhecer a trama, mas não abrem mão de saber de alguma curiosidade, de algum detalhe, daqueles detalhes que a gente gosta de saber. E para inaugurar o Baú Expresso eu trouxe um Sucessão mexicano que passou no SBT e que, se for analisar, é mais brasileira que mexicana, porque o brasileiro é apaixonado por essa novela e a gente vai ver que ela foi exibida pelo SBT várias vezes. Todo mundo já sabe do que eu tô falando, vamos falar de A Usurpadora, o fenômeno Usurpadora. Bom, é a história das gêmeas que pararam o Brasil, que foi produzida pela Televisa em 1998 e exibida pela primeira vez no SBT apenas um ano depois, 1999, e conquistou todos os corações brasileiros. É tipo de um Chaves brasileiro, é a Usurpadora. A história gira em torno de duas mulheres idênticas em aparência, porém opostas na alma. De um lado, temos Paola Bracho, uma mulher fria, ambiciosa, entediada com a vida familiar na rica mansão dos Brachos. Do outro lado, temos Paulina Martins, uma jovem humilde, bondosa, de coração puro, que luta muito para sobreviver. Bom, o destino une as duas num hotel, quando a Paola ela enxerga a chance de tirar um ano de férias do seu casamento, do Carlos Daniel, quando ela vê que a Paulina é a cara dela, é basicamente ela se olhando no espelho. Ela faz ali uma trama que acaba envolvendo a Paulina, que era uma pessoa muito ingênua, e para que ela não seja denunciada às autoridades, ela pede para Paulina: olha, você vai para o meu lugar, para minha casa, vai ficar um ano lá, vivendo do lado do meu marido, daquele pessoal insuportável lá que mora na mansão dos Brachos, que daqui a um ano eu volto e assumo o meu lugar. Aí estamos quites e tá tudo bem entre nós. Bom, relutante, ela aceita a Paulina, ela não tem o que fazer, caso contrário ela seria denunciada à polícia e provavelmente iria presa, e ela vai para casa dos Brachos. O que ninguém esperava é que a doce Paulina transformaria a casa dos Brachos, curando o alcoolismo da matriarca, a vovó Piedade, conquistando as crianças e despertando um amor verdadeiro em Carlos Daniel. O caos se instala totalmente quando a verdadeira e perversa Paola decide voltar para retomar o seu império. Numa dessa, a Paulina quer voltar, ela quer largar aquilo, mas a Paola cada vez mais curtindo a vida doidado. Só que quando ela resolve voltar, aí sai de baixo, ela vem quente
para fazer a vida da Paulina e dos outros Brátios um inferno. Bom, vamos lá para as curiosidades. A atriz Gabriela Spanik, ela tem uma irmã gêmea chamada Daniela Spanik. Nos primeiros capítulos, Daniela atuou como dublê e ajudou nas gravações das cenas onde Paola e Paulina apareciam juntas. Então, nem tudo foi truque de câmera em A Usurpadora. A cantora Thalia, que é famosa no Brasil pela trilogia das Marias, né? Foi a primeira opção da Televisa para interpretar as gêmeas, mas ela se recusou ao papel para se dedicar à carreira musical. Não pode-se dizer nem que ela se arrependeu, porque a Thalia, além de ser uma atriz versátil e muito famosa no México, ela é uma cantora já renomada e famosa em diversos países, né? Apesar de ser o maior ícone mexicano do gênero, a obra não é original. A Usurpadora não começou ali. Ela é um remake de uma novela venezuelana, também chamada La Usurpadora, de mesmo nome, produzida em 1971. Ou seja, o México foi pegar uma novela lá da Venezuela e transformou no sucesso que é. O México tem essa mania, a Televisa tem esse hábito de pegar novelas antigas e mudar o nome, mudar a estrutura, mudar o nome dos personagens e lançar como se fosse uma novela nova. Simplesmente ignora que existe uma outra novela que foi baseada. Basta ver que Maria do Bairro Os Ricos Também Choram. A segunda parte de Maria do Bairro até deu uma diferenciada dos Ricos Também Choram, mas basicamente a primeira parte, que é a mais importante, é a mesma história. Bom, embora grande parte se passa na mansão dos Brátil, grande parte das cenas, a história contou com gravações externas em locações badaladas como Cancún, Acapulco, Paris e Havaí. Se gastou horrores para fazer essa novela. Ela foi vendida a mais de 120 países e dublada em 25 idiomas. Gabriela Spanik usava seu sotaque venezuelano natural para falar como Paulina, mas ela precisou mudar o tom de voz e forçar um sotaque mexicano para falar como a Paola. Isso é que diferenciava as duas vozes feitas pela própria atriz. Já no Brasil, quem dublou as personagens foi a grande Sheila Dorfman, que fez um trabalho brilhante e diferenciou a voz das duas protagonistas. Ou seja, as duas também eram dubladas por uma só pessoa. No Brasil não usaram duas pessoas diferentes para dublar a voz da Paulina e da Paola. Bom, o icônico diário de Paola Brátil, que guardava os maiores segredos e nome dos seus amantes, virou objeto real de desejo. Durante os anos 2000, a Televisa, esperta, pegou esse cenário cenográfico e leiloou o diário da Paola Brátil, que foi comprado por milhares de dólares por um fã colecionador. Olha que loucura, hein? Da teledramaturgia partiu para a vida real e um maluco comprou o diário dela com todos os nomes dos amantes da Paola. O ator Fernando Colunga, que fazia o Carlos Daniel, ele tinha uma fama de ser extremamente pontual e rígido com o trabalho. Relatos de bastidores apontam que ele se irritava terrivelmente com a Gabriela Spanik, porque ela costumava atrasar na hora de chegar nos cenários. A Gabriela, ela era tipo assim diva, né? Então quando ela chegava para gravar, às vezes atrasada, o Carlos Daniel ficava pé da vida. Bom, na ideia original do autor Carlos Romero, Paola Brátil não morreria no hospital. Ela sobreviveria ao acidente de carro, fingiria ter se regenerado e tentaria matar Paulina envenenada no último capítulo. Porém, a emissora Televisa achou isso muito pesado para o horário e cortou a ideia. Aí modificou-se o fim. A atriz Libertad Lamarque, que é uma das mais famosas do México, ela interpretou a carismática vovó Piedade, quase recusou o papel. Ela achava que a personagem, por ser alcoólatra no início, passaria uma imagem ruim para o público idoso. Porém, o autor se comprometeu que a personagem se curaria rapidamente caso ela aceitasse, e foi o que foi feito. Era para que a vovó Piedade durasse mais a embriaguez dela, porém, por exigência da própria atriz e para ter
esse medalhão na história, foi aberto essa exceção para ela. Bom, foi um sucesso sem precedentes. A Usurpadora teve uma continuação chamada Mas Alá de la Usurpadora, né? Mas além da Usurpadora em português, em que Paulina descobre um ano após os acontecimentos da trama original que foi diagnosticada com um caso de câncer terminal. Bom, no Brasil, o SBT, aproveitando o caldo até o final, dividiu esse telefilme, né, que é o Mas Alá, em 3 partes e foi veiculada com grande sucesso aqui também. A novela aqui, a gente já sabe que é um grande sucesso do SBT, que já reexibiu 8 vezes. 99, 2000, 2005, 2007, 2012, 2015, 2016 e 2025. E sempre garantiu boa audiência. Em 2019, a Usurpadora ganhou um clássico remake produzido pela Televisa em formato de série, com menos capítulos, baseado na novela, e conquistou bastante o público mexicano. 3 milhões de mexicanos acompanharam novamente a história de Paola e Paulina. Estrelado pela atriz Sandra Echeverria, nessa versão, né, a obra foi transmitida de outubro a novembro de 2021 pelo SBT, mas foi um fracassão, não chegava nem a 4 pontos de audiência. Bom, para encerrar esse papo, vamos falar do ranking das telenovelas mexicanas e de audiência, e aonde a Usurpadora se encaixa aí. Bom, no ranking de audiência do SBT, o primeiro lugar absoluto disparado é Os Ricos Também Choram, de 1982, com média de 19,67 pontos de Ibope. Em segundo lugar está Marimar, 94,96, com 17 pontos. Em terceiro lugar, a trilogia de sucesso Maria do Bairro e também a Usurpadora, com 15 pontos, 16 pontos de média. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, a Usurpadora, esse grande sucesso mexicano que abalou as estruturas aqui da nossa televisão também. Tem muita gente que ama essa novela e que a tem como a melhor novela, a novela da sua vida. Então eu quis trazer essas curiosidades aqui nesse primeiro programa Baú Expresso. Espero que vocês tenham gostado. Deem o seu like, se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Rede Marco YouTube.